E aí, vamos falar sobre o medo? Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Eu sou Thiago Malta e esse é o Viver Psicologia, hoje falando sobre o medo. Semana passada eu lancei nas minhas redes sociais uma perguntinha: o que você perde quando resolve ter medo e se preocupar? E as pessoas falaram tempo, oportunidade e outras coisinhas. Mas eu vou trazer uma nova visão sobre o medo para vocês, como uma ferramenta útil e inerente para nós seres vivos, tá? Eu vou dar um exemplo antes do pássaro Dodô. Pássaro Dodô era uma ave que só existia na ilha de Maurício e ela foi extinta mais ou menos em 1700 pelos colonizadores holandeses que almoçaram, jantaram esse passarinho, esse passarão, era um pombo de 1 metro. E por que foi tão fácil? Uma das teorias é a teoria mais aceita, porque era um pássaro que não entendia o conceito de medo. Simplesmente ele não tinha medo dos colonizadores e simplesmente ficavam ali curiosos em cima deles e foram extintos. Porque o medo nos coloca a sair de situações de risco. O medo faz com que a gente pense se a gente pode ir numa situação ou não. O medo, ele deve ser administrado. E se ele for bem administrado, ele é uma ferramenta. Ele é o que impulsiona o mecanismo de luta e fuga, por exemplo. É através dele que a gente consegue. Então, não é não sentir medo, é saber lidar com eles. E eu tenho um exercício bem legal sobre isso, é bem legal mesmo. Pega uma caneta, tá? Faz o passo a passo, se puder vai pausando em cada parte para vocês irem entendendo, tá? Primeiro pega uma folha, uma caneta e escrevam todos os seus medos, todos. Num segundo momento, você vai separar esses medos, tá? Em medos reais com medos irreais. Por exemplo, um medo irreal, você morando no Rio de Janeiro, é ter medo de um estouro de manada de elefante. É um medo irreal, tá? Separados os medos irreais com os reais, tá? Mas respeite ambos. Você vai pegar só os medos reais e vai colocar os medos que existe um risco e os que não existem riscos. Por exemplo, um medo de tiroteio é um medo que é um risco de vida, tá? Existe esse risco. Medo de escuro não tem risco. Por mais que você tenha medo, o escuro não pode te fazer mal, tá? E você vai fazendo essa tabela, ou seja, medos reais que oferecem risco e medos irreais que não oferecem risco, e vai fazer o seu mapa do que realmente você tem medo e como administrá-lo. Entendeu, gente? Tenham medo? Sim, mas saibam para que ele serve. Por que ele está aí? Ele está por algum motivo, tá? Ele está por algum motivo. Beleza? Divirtam-se e fui!